Jogo Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na tela da TV Sucesso Band. Estamos no ar com mais uma edição do Jogo Aberto Goiás e eu e o Matheus Medeiros vamos trazer para vocês todos os detalhes da terceira rodada do Campeonato Goiano. Rodada movimentada. O Goiás finalmente venceu o primeiro jogo no estadual, conseguiu bater o Goiânia, clássico que teve pouco público no estádio Ale Pinheiro. O Inhuma segue na liderança com 100% de aproveitamento e o Atlético teve um empate amargo fora de casa. A gente vai falar também da Liga Europa, porque hoje tem jogo na tela da TV Sucesso Band com narração do Theo José e vamos passar também pelo Campeonato Carioca, até porque você já sabe, o Campeonato Carioca é aqui na tela da Band. E também tem o pré-jogo do Vila, porque a rodada não acabou não. O Vila Nova joga hoje e a gente vai trazer os detalhes da preparação da equipe colorada. Boa tarde, Matheus. Rodada movimentada e deu a lógica no clássico, né? É isso aí. Boa tarde, Dandara. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jogo Aberto. Já temos uma sensação no campeonato, né? O Inhumas, o time do interior, venceu as 3 partidas disputadas até agora, mas daqui a pouco a gente fala do Inhumas. Vamos falar de outro resultado que foi óbvio. Vitória do Goiás, a primeira vitória no campeonato contra o Goiânia, que perdeu a terceira seguida. Pressionados, Goiás e Goiânia entraram em campo com o mesmo objetivo: conquistar a primeira vitória no Campeonato Goiano. Mas quem levou a melhor foi o Verdão, que dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 22 minutos. Regis fez uma boa jogada e finalizou. Rafael Pim deu o rebote e Facundo Barceló mandou a bola para o fundo da rede. 1-0 para o Verdão. Aos 40, a estrela do uruguaio brilhou mais uma vez. De cabeça, o atacante ampliou a vantagem esmeraldina. Nos acréscimos, Barceló passou perto de marcar o terceiro, mas o chute parou na trave. Com os gols anotados, o atacante esmeraldino chegou à marca de 200 gols na carreira. Eran 2 goles que estaba esperando, los tenía ahí en la cabeza para alcanzar una marca que para mí es importante. Es el premio al esfuerzo de tantos años de trabajo. Bueno, hoy casi me llevo la pelota, pero bueno, se ve que tenía que quedar en 100. Así que bueno, muy feliz, pero muy feliz por la victoria porque era muy importante para todo el equipo. Na segunda etapa, o Goiânia voltou com outra postura e passou a pressionar o Goiás. Renan Dutra cabeceou com perigo e Alex obrigou Tadeu a fazer uma defesaça. O Verdão respondeu com mais uma boa chance de Barceló, mas o uruguaio cabeceou para fora. Aos 34, o estreante Rodrigo Andrade fez o terceiro. Após cobrança de escanteio, o meia limpou a jogada, chutou forte e fechou o placar no estádio Ale Pinheiro. 3-0 para o Goiás. O ataque esmeraldino finalmente conseguiu balançar a rede no Campeonato Goiano. O Goiás conquistou sua primeira vitória na competição, afastou o risco de entrar na zona de rebaixamento e deu aquela respirada no estadual. A vitória é de um processo. É difícil no futebol existir processo sem resultado. A gente sabe que por muitas vezes o resultado, o processo vai ser sempre julgado, pautado em cima dos resultados. Mas a gente vinha numa crescente. Foi natural, o primeiro jogo abaixo, um campo difícil de jogar. O segundo jogo, um volume muito grande, até maior do que hoje. Finalizamos mais vezes, controlamos o jogo até mais do que hoje e não vencemos. E aí é difícil explicar o processo quando a gente trabalha por muitas vezes só com resultado. Mas nós, profissionais do futebol, que aqui estamos há bastante tempo, sabíamos que nós estávamos no caminho certo e tinha um processo. Vitória importante, nossa equipe já está merecendo essa vitória. Então hoje, graças a Deus, conseguimos dar essa vitória para o nosso torcedor que tanto merece. E mais um jogo sem sofrer gol, isso a equipe toda está de parabéns, não só o sistema defensivo.
que como a gente trabalha aqui, a gente fala que o sistema defensivo começa desde o nosso centroavante. Então, parabéns a toda a equipe, baliza 0 e, graças a Deus, hoje um placar muito bom para o nosso torcedor. Se para o Goiás a vitória teve gosto de alívio, para o Goiânia a derrota foi amarga. É claro que é um resultado muito ruim, né? Vinha assim 3 derrotas consecutivas, a gente não esperava isso para um começo de campeonato. Sabíamos que a nossa sequência era muito difícil, mas claro que não esperávamos assim, sair com 3 derrotas. Hoje, pelo menos aqui, tentar um empate, acho que seria ideal. Mas agora é melhorar, não tem o que lamentar. O campeonato é muito rápido, final de semana já tem jogo, é melhorar, trabalhar na semana para conseguir o resultado positivo no próximo jogo. É tão importante quanto o resultado, Jair Ventura estava falando aí, né, que o resultado veio do processo, mas tão importante quanto esse resultado é a confiança que o Goiás ganha, né? Acaba com aquele período de desconfiança, será que esse time vai se encaixar ou não? Porque foram 2 rodadas muito ruins e agora atropelou o Goiânia, mas acho que não tem que desligar alerta nenhum ainda não, porque o Goiânia vem demonstrando ter um time muito ruim, muito fraco tecnicamente nessas primeiras rodadas. É um resultado muito importante para a equipe esmeraldina, até para o Jair Ventura começar ali a encaixar o time. Ele usou 3 escalações diferentes nas 3 rodadas do Goianão e para o Goiânia é uma situação muito complicada, né? Até pela temporada que fez no ano passado, né? Fez uma campanha muito boa no Campeonato Goiano, chegou à semifinal, inclusive eliminando o Goiás, e esse ano começa com 3 derrotas consecutivas. Situação complicada, inclusive para o técnico Luan Carlos, que ontem foi questionado pela torcida. A torcida compareceu num número pequeno, mas xingou ele de burro durante alguns momentos da partida ali. Então o Goiânia precisa ligar o pisca-alerta, porque senão pode ser rebaixado para a divisão de acesso. Ainda falando sobre o Goiás, né, durante a semana a gente trouxe aí a repercussão do torcedor que foi barrado na Serrinha no jogo de sábado contra o CAC, porque ele estava com fones de ouvido. E ele foi barrado justamente por isso, né? Porque seria proibido entrar com fones de ouvido dentro do estádio Alê Pinheiro. E ontem, o CEO do Goiás, o Leonardo Pacheco, divulgou um pronunciamento falando sobre o assunto. Vamos conferir. Como é de conhecimento de todos, na última partida no estádio Alê Pinheiro, houve um episódio envolvendo a proibição de um torcedor esmeraldino de entrar com os fones de ouvido Bluetooth para o jogo. Por um erro de comunicação da equipe de segurança, a entrada do mesmo foi barrada. O clube se desculpa pelo ocorrido e durante a semana reviu as proibições para a entrada no estádio, definindo assim uma lista que será rigorosamente seguida em todos os jogos do Goiás como mandante. A lista em questão será divulgada essa semana em todos os canais de comunicação do clube. Em paralelo, pedimos ao torcedor a compreensão em não atirar nenhum tipo de objeto em direção ao gramado para assim evitar punições ao clube. Bom, tá aí o Leonardo Pacheco, ele que é CEO, né, o novo CEO do Goiás. Eu confesso que é a primeira vez que eu vejo o rosto dele. Ele não foi apresentado oficialmente com uma entrevista coletiva, como aconteceu com o seu antecessor, né, o Luciano Patiello. E aí o Goiás divulgou a lista, né, desses objetos que não podem entrar no estádio Alê Pinheiro. É uma longa lista, né, uma lista bem extensa. Tem aqui copos, carregador de celular, arma de fogo, objetos cortantes, bebidas de qualquer tipo, recipientes de vidro, fogos de artifício, sinalizadores, guarda-chuva, capacete, tablet, notebook, objetos pontiagudos, como a caneta, representando aqui, câmera filmadora, carrinho de bebê e similares. Temos aqui cigarro eletrônico, que é algo que já foi atirado no campo em um episódio em 2023, substâncias tóxicas, correntes e cinturões, rádio, camisa de outro time e bateria portátil. Tem uns itens aqui que eu não concordo, Mas batom e fone de ouvido não tem, nunca teve. Não tinha também. Nunca teve. E esses itens foram barrados no último jogo. Agora, o que mais me impressiona é rádio, porque o rádio, ele coexiste com o futebol. Não dá para você proibir o torcedor de entrar com rádio. Isso me assusta bastante. Não é só no Goiás, muitos clubes adotam essa medida. E eu acho isso realmente esquisito. É um novo normal que, para mim, nunca vai ser normal. Não existe. Eu também não concordo. Eu, por exemplo, não consigo ver um jogo sem narração. Eu preciso estar ouvindo o rádio. E o torcedor, muitas vezes, está de olho no outro jogo, no jogo do rival, e aí não tem como ouvir o rádio. Enfim, esses são os objetos proibidos de entrar no estádio Alê Pinheiro. Vamos continuar falando do Campeonato Goiano, porque ontem o Atlético entrou em campo diante do Craque e teve um empate amargo nessa terceira rodada do Goianão. Invencibilidade em jogo?
Craque e Atlético entraram em campo ainda sem derrotas nas primeiras rodadas do Campeonato Goiano. A primeira chegada foi do Craque, Cléo Silva cara a cara, mas o goleiro Anderson cresceu para cima dele. O Atlético respondeu com um golaço. Rai Ramos na cobrança de falta, um foguete lá na gaveta, 1-0. O Craque não se intimidou. Cléo Silva recebeu o lançamento e encontrou o Pilar livre para fazer o gol de empate. O jogo era lá e cá. Logo depois, Janderson foi derrubado na área. Pênalti para o Atlético. Haldney foi para a cobrança, tentou o canto e parou na trave. É um momento ali individual, da mesma forma o Haldney fez no jogo passado, hoje perdeu. Claro que é um lance, a probabilidade de gol é muito alta. E perdeu, mas fez um grande jogo, Haldney. A história do primeiro tempo se repetiu no segundo. O Craque já começou em cima. Eduardo parou na defesa do goleiro Anderson. E a resposta do Atlético veio com foguete para o fundo do gol. Alejo experimentou e retomou a vantagem rubro-negra. O Craque tentou na bola cruzada, Pilar por pouco não marcou, mas continuou incomodando na área, até que sofreu esse pênalti na chegada do zagueiro Marcão. Pilar foi para a cobrança e colocou lá dentro para garantir o empate do Craque, 2-2 no placar. Os dois times seguem invictos, mas o gosto de derrota ficou para o rubro-negro. São erros que acontecem, que acontecem, em alguns momentos podem ser minimizados, mas são coisas internas que a gente quer trazer as ferramentas para que os jogadores possam tomar as melhores decisões e dessa forma conseguir executar cada vez melhor também. Então a gente sai daqui com esse sentimento de que poderíamos ter vencido, ao mesmo tempo que nós estamos no caminho certo. Situação difícil do Atlético, né? Ele segue invicto no Campeonato Goiano, mas são 2 empates amargos e uma vitória. Situação complicada e o time também não contratou tão bem nessa temporada, né? Sim, contratou pouco, foram apenas 7 reforços de primeira, depois chegaram mais 2, né? 9 reforços no total, mas nenhum desses, assim, titular absoluto, aqueles que chegam para resolver. E aí o técnico Rafael Guanais até hoje ainda está batendo naquela tecla de parte física. O time não está pronto fisicamente, então ele tem que aliar o que ele tem de qualidade técnica com o que ele tem de disposição física para encontrar o time ideal. E aí ontem o Atlético entrou com meio time trocado. Ainda não está encaixado. É um time que sem dúvidas vai disputar lá no mata-mata até as fases finais. Mas ainda falta muito para esse time apresentar aquela qualidade que a gente imaginava que deveria ter por ser o tricampeão do estado. Mas vai ter que começar a se encontrar dentro do campeonato, porque domingo já tem clássico contra o Vila Nova. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para trazer os gols da rodada, porque ontem tivemos mais 3 partidas pela terceira rodada do Campeonato Goiano. Daqui a pouco a gente volta com Bola na Rede.